Bem-vindos, bem-vindos! Mais um Café com Destino, mais uma semana começando! Segunda-feira, dia de vitória, dia de a gente começar cheio de esperança, cheio de expectativa para o que vai acontecer essa semana nas nossas vidas, né? Eu e toda a nossa equipe estamos aqui reunidos, torcendo, orando, acreditando que essa semana vai ser sobrenatural para a gente e para você que está aí do outro lado. Olha, já vai compartilhando com todo mundo que a gente está começando mais uma semana. Essa semana, sabe qual é o nome da série, Wesley? Qual? Ativação espiritual. A semana toda nós vamos falar sobre isso. E eu vou provar uma coisa interessantíssima na série dessa semana, Wesley. Eu vou provar que todas as viradas na minha vida, tipo, eu estava numa fase ruim e entrei numa nova fase melhor, foi através de uma ativação espiritual. Calma, que eu não vou falar de religião, não. Ao contrário. Quanto mais religioso você fica, mais engessado você está na vida. Mas quanto mais ativado espiritualmente você está, mais em crescente você está também. Então nós vamos falar de coisas que vão abrir seus olhos para essa semana que está começando. Vai compartilhando com todo mundo, a pessoa tem que compartilhar, tem que fazer mais o quê, Wesley? Tem que curtir. Tem que curtir o vídeo. Curte o vídeo, né? Quando você curte aqui, o vídeo entrega para mais pessoas e também você apoia a nossa equipe que trabalha todo dia aqui de manhã para levar essa mensagem para você, tá bom? Não deixa de curtir o vídeo. Você que está assistindo a gente, coloca aqui nos comentários agora também, logo nesse início, de qual cidade você está falando, qual horário você está assistindo. Para a gente isso é muito importante. Hoje nós vamos começar essa série de ativação espiritual e eu já quero preparar você para isso, para o que vai acontecer. Porque a nossa vida é feita de fases. Grava isso que eu vou te ensinar agora. A vida é feita de fases. E a fase você pode estar numa fase ruim e passar para a próxima fase que é pior ainda. Ou você pode estar numa fase ruim, ou mais ou menos, e começar a viver uma fase maravilhosa. O que determina como será a próxima fase da sua vida? Por exemplo, eu estou casado há 17 anos. Sabe quantas fases a gente já passou no nosso casamento? Umas 200 fases. Teve várias fases. A fase que está tudo bem, a fase que fica tudo mal, a fase que briga todo dia, a fase que a gente começa a dar preferência um ao outro, a fase que a gente ora mais junto, uma fase que a gente está meio separado espiritualmente, cada um fica no seu canto, espiritualmente falando, a fase que emocionalmente a gente está muito envolvido, injetado um no problema do outro, no propósito do outro. Tem a fase também que emocionalmente está mais frio. Já passei por 200 fases no casamento. Mas o que eu aprendo, porque também na minha vida financeira, por exemplo, Wesley, você que gosta de saber da vida financeira dos outros, eu tive várias fases, né? Então a pessoa acha o seguinte, que o que a gente está vivendo hoje sempre foi assim. Não, eu já tive muitas fases. Meus amigos, minhas amizades, várias fases. Então, observando meu casamento, minha vida financeira, minhas amizades, meus familiares, minha vida profissional, minha vida espiritual, eu entendo que a vida é feita de fases. Tudo que você precisa fazer é suportar a fase atual e se ativar espiritualmente. Porque é isso que determina como será a sua próxima fase. Então, suportar a fase atual, você precisa de duas coisas: inteligência emocional e fé. Inteligência emocional para não pirar e fé para acreditar que na próxima fase vai ser melhor. Você precisa de inteligência emocional, para quem não está anotando, já pega papel e caneta. Inteligência emocional para você poder suportar, para você não pirar, para você não fazer besteira, para você não gritar, para você não surtar, e fé para acreditar que agora vai melhorar. O que nós vamos estudar hoje é algo muito interessante, porque eu quero contar um pouco da minha história. E, para quem não sabe, eu sou a terceira geração de pregadores na minha casa. Meu avô era um pregador, um pastor batista. Meu pai é um pastor, pregador, e eu, né? E com a graça e bênção de Deus, meus filhos serão. Treino eles para isso, porque eu acho que a função mais nobre aqui na Terra não é ser desembargador, não é ser presidente da República, tudo isso é muito bom, a gente precisa de tudo isso, mas é ser um mensageiro de boas notícias, é você poder levar a palavra para outra pessoa. E apesar de ser filho de pastor, neto de pastor, de crescer num ambiente totalmente religioso,
eu fiz tudo de errado. E errei como uma pessoa que não é religiosa erra. Ó, na minha adolescência, desobedeci a meus pais. Já pulou um muro escondido, Wesley, para fugir, para ir para baile? Não, casa lá é alto o muro. Ah, lá é muito alto o muro, né? Já fiz isso, tu acredita? Fingia que estava dormindo, Wesley. Esperava meus pais dormirem, aí pulava a janela do meu quarto, pulava o muro para encontrar meus amigos da escola para ir pro baile, Wesley. Você acredita? Você acredita que eu tentei, mas Deus não deixou? Na porta do baile, estava já entrando, uma mãozinha aqui, ó, era minha mãe. Alguém ligou lá para casa, me viu entrando na rua do baile, ligou lá para casa, uma irmã da igreja, me caguetou. Minha mãe foi lá me buscar. É forte essa cena. É forte, Wesley. Apanhei nesse dia. Esse dia eu apanhei. Fiz um monte de coisa de errado. Entendeu? Meu pai me deu várias instruções que eu não obedeci. Menti, contei vantagem. Humilhei e fui humilhado. Desfiz amizades. Um monte de erro. Aí eu fico pensando o seguinte, peraí. Tem gente que não era religioso, que nem eu era, de ir à igreja todo domingo e tal, e não errou tanto como eu. Que a religião me ajuda, então? Eu descobri que, a gente até falou isso no Brunecast da semana passada, né? Que Deus odeia as palavras falsas. Quando você finge que está bem, mas por dentro é só podridão. Você finge que está na igreja, mas seus desejos são todos conturbados. Então, a hipocrisia, ela me destruía. Outra coisa também era o orgulho. Então, eu me achava melhor que as pessoas, porque eu falava assim, no final das contas, eu tenho Deus do meu lado. Será? Então, eu percebi, no final da minha adolescência para a juventude, que a religião tem sua importância, mas ela não me levava para uma fase melhor. E aí eu comecei, eu sempre fui muito observador, apesar do meu déficit de atenção, eu sempre procurei observar a vida, entender por que na vida dele acontece, na vida desse aqui não acontece, qual é a diferença, quais são os pontos em comum. Eu sempre procurei observar a vida das pessoas e a sabedoria também vem pela observação, tá bom? É uma das formas de você adquirir, absorver sabedoria e observação. E observando a vida das pessoas, eu percebi que todo amigo meu que estava vivendo algo extraordinário tinha passado por uma experiência espiritual. Ou seja, meus amigos de infância todos são da igreja, por isso que eu estou falando todo amigo meu, é que meus amigos eram da igreja. Então eu pensava o seguinte, ó, esse aqui só vai à igreja, ele está vivendo uma coisa normal aqui, uma vida ordinária comum. Esse aqui também vai à igreja, mas ele buscou uma experiência espiritual. Ele buscou uma elevação espiritual. Esse aqui está vivendo coisas incomuns. Eu comecei a perceber isso. E como na minha infância, na minha adolescência, eu fui muito exposto a ambientes onde isso acontecia, conferências, vigílias e etc., congressos, eu pude receber diversas ativações espirituais na trajetória da minha vida. E uma coisa que eu percebi é que cada ativação espiritual me levou para uma fase diferente e melhor. E é isso que eu quero falar contigo hoje. Como é que você cria a oportunidade de ser ativado espiritualmente? Porque você pode ler a Bíblia, tá aqui, muito bom. Você pode orar, maravilhoso, fundamental. Você pode ir à igreja, a Bíblia diz que a gente não pode deixar de congregar, lá em Hebreus. Ou seja, tudo isso é maravilhoso. Mas isso ainda não garante ativação. Não é porque eu orei hoje que eu estou ativado espiritualmente. Sim ou não? O Wesley tem que concordar, Wesley. Sim! Tá desanimado, gente. Segunda-feira, começando a semana. O fim de semana foi... O fim de semana foi violento, na presença de Deus, é claro, né? Ontem foi até 3 horas da manhã, né, na oração, aí chega cansado do trabalho, né, Wesley? Eu entendo essa vida. Ó, essa vida de intercessor que você tem. Então, assim, orar não é ativar espiritualmente. Ler a Bíblia é importantíssimo, mas não é ativar espiritualmente. A ativação, ela depende do ambiente.
Você vê que, vamos falar de Bíblia, Jacó recebeu uma ativação espiritual em Betel. Ele está saindo da sua casa, indo embora por causa da perseguição de Esaú, dorme num lugar que ele não sabia o que era. Naquele lugar ele tem uma visão de anjo subindo e descendo, ele acorda e fala assim, terrível esse lugar, porque a presença de Deus está aqui. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Betel, casa de Deus. Significa, Betel em hebraico significa casa de Deus. Ele fala, aqui é Betel. E aparece um anjo, ele começa a lutar com o anjo, vocês conhecem a história, e ele não deixa o anjo embora até que o anjo o abençoe. Então presta atenção. Jacó já era um homem de Deus. Jacó já tinha contato com Deus. Mas em Betel ele teve uma ativação espiritual. O que aconteceu com Jacó depois de Betel? Você sabe? O quê? Virou Israel. Ele virou Israel, mudou o nome muito bem, mas sabe mais o quê? Encontrou esposa para casar, começou a prosperar de tal forma que o sogro dele começou a ficar com inveja, porque ele estava ganhando mais do que o sogro, que na época tinha tudo e Jacó chegou sem nada. Depois dessa ativação espiritual, o Jacó próspero, o Jacó pai de família, o Jacó conquistador começa a aparecer. Ele era filho de Isaac. Ele era filho do filho da promessa. Ele era neto de Abraão. Mas até então, as coisas não estavam dando certo para ele, não. Até então, até Betel, ele estava fugindo dos problemas que ele mesmo tinha criado. A ativação espiritual trouxe um novo tempo, uma nova fase para a vida de Jacó. E é isso que eu quero declarar e profetizar nessa segunda-feira sobre a tua vida. A ativação espiritual vai te levar para um novo tempo. E aqui, eu, com todo respeito a quem não é religioso, até porque você não precisa ser, você precisa entender que o contato com Deus não se trata de religião, mas se trata de sobrevivência. Como é que você não vai ter contato com quem criou o teu futuro, com quem escreveu os seus dias, com quem sabe tudo sobre você? Deus sabe mais sobre você do que você mesmo. Você fica triste, fica confusa, fica perdido, não sabe o que fazer da vida. Deus sabe tudo. E você fica no quarto chorando, confuso, sem saber o que fazer, se sentindo humilhada por uma situação, se sentindo colocada de lado. E em vez de falar com quem conhece as coisas e vai te mostrar o caminho, você se tranca mais ainda dentro de você. Mas por que você faz isso? Porque você pode ir à igreja, você pode conhecer a Bíblia, você pode até tentar orar, mas você não foi ativado espiritualmente. A falta da ativação espiritual faz a gente não passar para a próxima fase. E toda vez que você está ativado espiritualmente, Wesley, e vem um problema sobre a tua vida, você começa a rir. Sabe por quê? Porque o problema é o sinal que você já vai mudar de fase de novo. Você nunca permanece o mesmo depois de resolver um problema. Você nunca continua o mesmo depois de superar uma dor. Quando você está ativado espiritualmente, vem uma dor, vem um problema, vem uma dificuldade, você fala, graças a Deus, chegou o momento. O momento de quê? De mudar de fase. Só que só consegue perceber que problema é para você mudar de fase quando você está ativado espiritualmente. Porque a tua fé fica tão grande, fica tão poderosa, que tudo você vê como uma oportunidade de avançar. Tudo você vê como uma oportunidade de conquista. Você não começa mais a olhar pelo lado emocional, tadinho, será que eu consigo, será que eu avanço? Não, você vê como conquista. Eu fui criado num ambiente religioso e cometi vários erros na minha vida. Porque, na verdade, o que faz você temer a Deus e não remoer na lama do passado e não cometer erros que você vai se arrepender pelo resto da vida e não viver uma vida sem graça e sem propósito, é você viver ativado espiritualmente. E aí, aqui que entra a parte difícil. Geralmente a gente só se ativa quando está mal. Essa é a má notícia, Wesley. O ser humano dificilmente está com a vida boa, está com dinheiro no banco, está com saúde boa, está com a família bem, e fala assim, quer saber? Vou buscar a Deus. Quer saber? Vou me ativar espiritualmente. Não, geralmente a pessoa está mal, já tentou de tudo, deixa Deus como última opção, agora vamos em Deus. Aí é problema. Por que é problema? Porque Deus ama coração.
Deus procura pessoas que têm coração bom, coração puro. Quando ele percebe que a tua motivação não é boa, você está sendo colocado no último da fila. A motivação, anote isso, é o que te coloca como primeiro da fila quando se trata de coisas espirituais. Quando se trata de coisas espirituais, a tua motivação define em que posição você fica na fila para receber. Quem está pegando? Aliás, se você está entrando agora, não deixa de compartilhar essa live. Essa segunda-feira está muito especial. Nós começamos a série Ativação Espiritual hoje. Essa semana a tua vida vai mudar de vez. Compartilha com todo mundo, curte o vídeo, porque aí você incentiva a nossa equipe que está todas as manhãs aqui trabalhando para você. Né? Se você não é inscrito no nosso canal, tem um botão aqui embaixo, inscreva-se, em vermelho. Se inscreve nesse canal. Aliás, não deixa de se inscrever em mais 2 canais também. Nesse canal aqui, do Thiago Brunet, se inscreve na Casa de Destino, nosso ministério, e se inscreve no Brunecast, o nosso canal de podcast aqui no YouTube, tá bom? Se inscreve nesses 2 canais também, Casa de Destino e Brunecast. Então, para você que está entrando agora, a gente está falando de ativação espiritual e as pessoas confundem e acham que ativação espiritual por exemplo, então eu vou ter que ir na igreja domingo para receber uma ativação espiritual. Ativação espiritual não é algo religioso. Vou repetir, acontece nos ambientes certos. Vou te dar um exemplo de 2 semanas atrás. 2 semanas atrás eu tinha que tomar várias decisões. Uma delas era sobre a Conferência de Destino, que está chegando 23, 24 de setembro. Eu tinha que avançar em algumas coisas na conferência e eram decisões difíceis que eu tinha que tomar. E era uma sexta-feira, um amigo meu me ligou e falou assim: Thiago, você tem como passar aqui na empresa? Eu queria só conversar contigo 5 minutos. Era muito amigo meu, passei na empresa dele por volta das 4 da tarde. Começamos a conversar porque 5h30 eu tinha um compromisso com meus filhos. Eu falei, vamos conversar rápido, porque 5h30 eu preciso voltar para casa. E começamos a conversar. E aí eu escutei Deus assim, de uma forma muito clara, falando comigo assim, ó, desmarca teus compromissos, porque hoje eu quero falar contigo. Aí eu falei assim, não é possível, eu tô dentro da empresa dos outros, tenho compromisso agora com meus filhos, e eu tenho 4 filhos, gente. Desmarcar compromisso com criança não é mole não. Não é mais que as ferinhas lá que eu tenho. E aí eu fingi que não escutei. Sabe quando você percebe Deus falando contigo? Quando é que você sabe que é a voz de Deus? Transpassa todos os seus pensamentos. Você não consegue pensar em outra coisa. Você pode tentar, mas fica assim, desmarca que hoje eu vou falar contigo, desmarca que hoje eu vou falar contigo. Deus falando comigo, entra a secretária desse amigo e fala assim, fulano, você está esperando a pessoa tal? E falou o nome de uma pessoa que eu não conhecia. Ele falou assim, ué, eu estava esperando hoje à noite lá em casa, eu marquei um jantar com ele. Não, mas ele está aqui no escritório. Então manda entrar, já que ele está aqui. Quando essa pessoa entrou, me apresentou, começamos a conversar e tudo. Do nada ela falou assim, você acredita que Deus fala com as pessoas? Eu falei, claro, irmão. Se tem uma pessoa que acredita que Deus fala, sou eu. Eu falei assim, então tá bom. Deus vai falar contigo hoje. Eu falei, cara, ele me preparou. Amém. Aí eu escrevi pra Janine, falei, Janine, eu acho que eu não vou conseguir voltar para casa a tempo. Eu já entendi, agora eu tô entendendo, Deus vai fazer alguma coisa. Conversando, Deus não falou nada. Aí o amigo falou assim, vamos lá para casa e vamos jantar? Aí eu falei, cara, se eu fizer isso, eu vou criar um problema em casa. Você imagina, tinha marcado para ficar com meus filhos, fui só na sua empresa, porque você queria 5 minutos falar comigo, eu já tô aqui há 2, 3 horas, desmarquei um compromisso com meu filho, vou para tua casa jantar? Eu não vou mentir, minha esposa vai perguntar, fui para casa do fulano jantar, ela falou, pô, você desmarcou um compromisso em casa com as crianças que a gente ia sair, fazer não sei o quê, e pá, você falou que ia ficar 5 minutos, tá 3 horas, eu fiquei embaraçado na hora, falei, o que eu faço? E Deus de novo falou, hoje eu vou falar contigo. Ah, meu Deus. Tá bom, vamos jantar. Falei, Janine, olha, é difícil explicar, mas a reunião aqui se estendeu e eu vou jantar na casa do fulano. Ela falou, não, tudo bem. E não reclamou. Falei, opa, sinal divino, hein, Wesley? Que você não é casado ainda. Mas vai casar, né, Wesley? Lógico. Mas quando a mulher não implica, é sinal de Deus. Anota aí. É glória. Quando a mulher não implica, é glória. Aí, fui pra casa dele e tal, começamos a jantar. Rapaz, teve janta e Deus não falou nada. Falei, não acredito, cara. Tô desde 4 horas da tarde. Era tipo quase 10 da noite. Tô 6 horas nisso aqui. Na hora de ir embora, esse rapaz falou assim, vamos orar pra gente ir embora? Eu falei, vamos. Começamos a orar.
Quando a gente começou a orar, eu ajoelhei. Me deu uma vontade de ajoelhar. Eu falei, Deus precisa falar comigo. Eu ajoelhei. Quando eu ajoelhei, ele botou as 2 mãos no meu ombro. E falou assim, agora você sabe que Deus vai falar contigo. Você ajoelhou porque você sabe que chegou a hora. Eu falei, é. E ele começou a profetizar coisas na minha vida que ninguém poderia saber. Coisas assim, super profundas. E Deus trouxe 2 respostas muito sérias que eu precisava tomar naquela semana. 2 soluções para problemas que eu precisava resolver naquela semana. E aquilo foi uma ativação espiritual tão grande para mim que eu falei assim, cara, é impressionante como Deus é. Quando a gente acha que não dá, que a gente já está perdendo fôlego, que a gente precisa decidir coisas que a gente não sabe o que fazer, Deus sempre fala com a gente. Mas só que eu não estava numa igreja, estava no escritório e depois na casa de um amigo. Mas o ambiente foi forjado para Deus falar. Então é isso que eu quero falar contigo. Às vezes você acha que tem que estar num ambiente religioso para Deus falar contigo e te ativar no mundo espiritual. Mas na verdade você precisa estar num ambiente que foi criado para isso. Você precisa estar num ambiente onde as pessoas estão esperando a manifestação divina. Sabe por que Deus falou comigo naquele dia? Não é porque eu sou especial, não. É porque eu estava esperando Ele falar comigo. Eu estava querendo que Ele falasse comigo. Eu estava pedindo para Ele falar comigo. E Ele fala de diversas maneiras, tá? Não precisa vir um profeta e falar contigo, não. Deus, principalmente, a principal maneira de comunicação de Deus é isso aqui, a palavra dEle. Tudo que você precisa escutar de Deus já está aqui. E às vezes, por misericórdia, Ele manda um sonho, Ele manda um sentimento no coração, Ele manda um profeta, uma pessoa falar contigo. Tem várias formas de Deus se comunicar. E o que eu quero te alertar é o seguinte, que a Conferência Destino está chegando, faltam pouquíssimos dias, praticamente 2 semanas só para a conferência, e vai ser a maior ativação espiritual que esse país já viu. 10.000 pessoas vão se reunir no ginásio do Ibirapuera, manhã, tarde e noite, nesses 2 dias, para receber palavra profética, pregações que mudam destino, para escutar o Maverick City, a maior banda gospel da atualidade, nos conectando em adoração com os céus. Você tem uma experiência assim bombástica, uma ativação espiritual que vai te colocar na próxima fase da tua vida. Você precisa se organizar, porque a gente está nas últimas vagas e vir comigo para a Conferência Destino. Olha, faltam praticamente 2 semanas, então não dá mole. Clica logo nesse link, vem comigo, você que é meu aluno, minha aluna, você que está esperando uma manifestação espiritual na sua vida, você já está aprendendo comigo há muito tempo e sabe que chegou a hora de começar a colocar o teu chamado para fora, vem para a Conferência Destino, 23 e 24 de setembro no Ibirapuera, aqui em São Paulo, tá? A gente vai deixar QR Code, vai deixar tudo aqui. Ontem, um outro recado importante, todo domingo, 10 horas da manhã, o que tem, Wesley, todo domingo? Mensagem. Tem mensagem, 10 horas da manhã, todo domingo, 10 horas da manhã, tem pregação no YouTube. E ontem a pregação ajudou muita gente. Se você não assistiu a mensagem de ontem, tira hoje 20, 30 minutos do seu dia, durante o dia, assiste a pregação aqui no meu canal de YouTube mesmo, que subiu ontem aqui no nosso canal. Uma pregação para impactar a sua vida, para te levar para outro nível, tá bom? Então, deixa aqui esses 2 anúncios. Conferência Destino chegando e pregação nova no canal. Tá? Não esquece de assinar, de se inscrever no canal da Casa Destino, lá também é um canal só de pregação, e também no canal do Brunecast. A gente está numa série de espiritualidade avançada no Brunecast, está ajudando muita gente, né, Wesley? Teve um Brunecast nosso com milhares de visualizações em poucos dias, né? E o canal é novo, o Brunecast é um canal novo. Não deixa de se inscrever lá e assistir nossos podcasts no canal do Brunecast. Gente, eu desejo paz e prosperidade, que Deus abençoe, que seja uma semana de muita ativação espiritual para a gente poder partir para o próximo nível, para a próxima fase. Não deixe de compartilhar com todo mundo o link aqui do Café com Destino, não deixa de postar, tira um print, posta no seu Instagram, fala hoje assisti o Café com Destino, manda para os seus familiares, tem muita gente que precisa assistir o poder de uma ativação espiritual, né? E inclusive para a gente que está resistindo, deixa eu te dar uma palavra, você que está resistindo há muito tempo ao mundo espiritual. Você sabe que tem que ceder para o mundo espiritual, mas fica tentando agir só na racionalidade, fica tentando discutir com Deus. Essa semana você vai ter uma experiência com Deus. Eu estou profetizando que essa semana Deus vai falar com você e vai ser irresistível. Você não vai conseguir mais resistir. Chegou a hora de todos te receberem uma ativação espiritual e crescerem de verdade na vida no que importa. Tem gente até crescendo profissionalmente, mas o que importa realmente, você só cresce quando evolui espiritualmente. Que Deus abençoe vocês, eu desejo paz e prosperidade e até amanhã.
7h57 da manhã. E tem muita gente daqui hoje que está preso no passado, está presa no passado. E apesar do passado estar aí na sua mente, o futuro está nas suas mãos. Existem sementes que estão nas suas mãos agora, que se você deixar cair, você vai criando o seu futuro. O futuro ele é construído pelaquilo que trabalhamos, pelaquilo que investimos o tempo, pelas pessoas que a gente se conecta. É por isso que eu tomo muito cuidado com quem eu almoço, com quem eu tomo café, com quem eu me reúno, porque eu não posso me dar ao luxo de andar com Jonadab. Eu preciso andar com pessoas que no dia mais escuro da minha vida vão falar: Lázaro, vem pra fora! As pessoas ficam sempre pensando: como vai ser meu futuro? Para onde eu vou? O que Deus quer de mim no meu... o que Deus quer de você, eu sei, está na Bíblia. Eu tenho planos para vocês. Jeremias 29:11. São planos de bem e não de mal. De paz e não de guerra. Eu sei o que Deus quer para você. Deus quer te abençoar. Deus quer que você tenha uma vida de paz. Deus quer que você tenha uma vida de prosperidade. Porque esses são os planos que Ele fez quando te criou.